Como eu falava, esse ano foi um ano interessante. Os canais de televisão sempre fazem, a retrospectiva do ano, e todo ano é a mesma coisa. Todo ano nós temos gente famosa que morre, gente tem tragédia, tem pessoas que fazem grandes coisas, tem descobertas. Todo ano nós temos esse tipo de coisa, e esse ano não foi diferente. Talvez você me diga assim, cara, mas esse ano foi o pior ano da minha vida. E eu já ouvi gente dizer, cara, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Tem gente que nesse ano teve dificuldades e perdeu o ente querido, como todo ano, como eu falava, pessoas falecem, pessoas nascem. Mas esse ano teve um diferencial, onde nós acabamos tendo, uma pandemia mundial, que acabou afetando as nossas vidas. E nesse processo todo, como eu falava, alguns diziam, cara, esse ano de 2020 é um ano que eu quero esquecer, cara, esse ano não serviu para nada. Esse 2020 vira logo 2021, que eu quero apagar da minha memória. E tem outros que já dizem, cara, foi um ano onde os meus negócios explodiram, onde eu tive muitas coisas acontecendo, onde a minha vida teve uma revolução, onde muita coisa mudou. Enfim, cada um de nós tem uma história. Talvez alguns de vocês aqui perderam pessoas que amam, até por causa do Covid. Nós enfrentamos algumas batalhas, graças a Deus não perdemos ninguém próximo a nós, mas aqui na igreja, o Lucas aí deu um frio na barriga da gente, e nós tivemos 2 pastores nossos da CTF, que tiveram com Covid, testaram positivo, mais 2 deles que nos deram um susto, 2 Paulos. Eu disse, Paulo não quero mais saber, ninguém mais chega como Paulo aí para ser pastor da CTF, que não dá, porque os caras dão um susto, um ficou entubado 15 dias e o outro quase. E graças a Deus está bem, só dando uma notícia para vocês. O Paulo brincou, ele mesmo brincou hoje, botou no grupo. E quando ele começou a brincar, eu digo, beleza, está de volta, porque o Paulo Silva ele é muito arriado, assim, é muito brincalhão. E ele botou, não aceita mais nenhum Paulo aí nas igrejas Catch the Fire, porque os Paulos só deram problema esse ano. Eu digo, é verdade, vocês incomodaram a gente. Mas nós tivemos muitas histórias, e eu comentei, aqueles que acompanham no Instagram, eu disse que eu queria meditar um pouquinho sobre o ano de 2020, se de fato foi um ano perdido. Alguns dizem, cara, esse ano se perdeu na escola, os meus filhos perderam um ano, lá os projetos que eu tive foram perdidos, aquilo que eu projetei no início do ano para fazer isso, aquilo, aquele outro, nada a gente conseguiu fazer, se perdeu, projetos, vontades, sonhos, planos, tudo isso se perdeu. E na verdade, esse ano de 2020 foi um ano muito diferente, justamente pela pandemia. Foi um ano onde o mundo digital foi nos empurrado goela abaixo, onde nós tivemos que entrar para essa digitalização, gostando ou não, desejando ou não, querendo ou não, nós fomos obrigados a viver isso. Foi um ano das incertezas, cara? Ninguém tinha certeza de nada, não é? Ninguém sabia nada. Tu conversava, foi um ano que a gente descobriu, por exemplo, que quarentena pode ser 14 dias. Se eu soubesse disso, tinha facilitado a minha vida muito quando eu tive os meus primeiros 2 filhos, os 2 filhos. Cara, eu esperei 40. Se eu soubesse que podia ser 14, ia ser muito melhor. Não. Foi um monte de coisas, um monte de descobertas que a gente teve nesse processo, e que a quarentena de 15 dias, nunca ninguém imaginaria que viria se tornar em 10 meses. E a gente não sabe ainda aonde vai parar. Foi um ano onde os pilares da humanidade, que a humanidade sempre colocou como acreditando ser a sua estrutura, que é as suas finanças, a sua economia, de repente ela foi abalada, ela foi desestruturada, a bolsa sobe, a bolsa desce, dólar sobe, e nós começamos a ver no mundo inteiro um chacoalhar da economia. Nós vimos a ciência, que muitas das pessoas acreditam ser a resposta do mundo, nós vimos a ciência sem condições de dar respostas, sem condições de dar um norte, sem condições de dar um rumo, sem condições de dizer, cara, é para lá que nós vamos. Nós vimos os governos sem condições de dar respostas, sem saber para onde ir, tentando apagar incêndio, mas sem condições de fato, dar o suporte. E nós vimos o homem à mercê de uma realidade que nem ele estava esperando. Foi um ano muito engraçado, cara, porque foi o ano de um bocado de coisa sem sentido. Foi um ano
que colocaram alguns protocolos que a gente, temos que fazer e tal, mas que às vezes parecia não fazer sentido, né? Tipo, peguei um voo esses dias, para poder entrar no voo, tinha que ficar dando distanciamento, e aí, cuidado, distanciamento, olha, distanciamento, e a aeromoça, né, xingando lá a gente para ter distanciamento, para a gente sentar um do lado do outro dentro do avião. Eu não entendi. Quando liberaram o futebol na Alemanha, eu lembro que foi muito engraçado isso, porque liberaram o futebol e os jogadores, quando comemoravam o gol, não podiam se abraçar. E era muito engraçado isso, porque o cara cobrava o escanteio, tinha pelo menos uns 12 caras na pequena área, se empurrando, se cotovelando, a bola chegava, ele cabeceava, fazia gol e ninguém se encostava daí, porque não podia se abraçar para comemorar. Não fazia sentido isso. Não fazia sentido a gente ter, por exemplo, argumentos tipo que e eu não estou fazendo apologia a nada, mas quando se falava do tratamento precoce, o kit do tratamento precoce, uma voz gritava, não, nós não temos comprovação científica suficiente, não tem tempo hábil para a gente fazer comprovação científica suficiente para que isso aconteça. Aí lança a vacina e diz, bom, agora pode usar, mas também não tem tempo suficiente. Não estou dizendo que o kit devia de acontecer, ou a vacina devia de acontecer, eu não sou médico, eu não tenho nem condição de dar apoio a isso, mas tem um bocado de coisa que não faz sentido, que ou uma estava errada ou o outro está errado. Se o argumento que eu digo para um que não tem tempo, teria que servir para o outro, mas não, agora serve. Né? Nós vemos no início da pandemia, quando surge a pandemia, a galera dizendo assim, mas pelo amor de Deus, cara, com toda tecnologia, será que não dá para fazer uma vacina nesse negócio, caramba? Não, mas é que demora muito tempo, mas cara, olha o mundo que nós estamos vivendo, é 2020, alguém tem que fazer uma vacina, daí faz a vacina, não, mas não dá, não deu tempo, né? Não dá para comprovar, né? Como é que vão lançar uma vacina agora? Tem um bocado de coisa que a gente usava de argumento que ficou sem sentido. Nós vivemos umas coisas tipo sem sentido, que talvez tenha sentido para alguém que a criou, mas para a gente que só vê a rede social e só vê os papos de amizade, tem um bocado de coisa que aconteceu nesse tempo que não tinha sentido. E a gente foi tentando tatear, viver, poder sobreviver ao longo desse 2020. Foi um ano, com certeza, independente se você teve o melhor ano da sua vida ou o pior ano da sua vida, eu acredito que você tem chegado no final desse ano, no mínimo cansado. Tipo, eu só precisava uma areia, um guarda-sol, né? Tirar o sapatinho, enfiar na areia, que fosse um banho de mangueira, que é bom pra caramba, não é? A galera do meu tempo sabe o que é isso aí. A gente tomar banho no tanque. Hein? Os mais antigos é isso aí, mano. Banho no tanque. Era uma maravilha isso. Tá, isso é outra história. Nós chegamos nesse tempo cansados. Nós chegamos nessa expectativa de, cara, o que vai ser daqui para frente? Como vai ser as coisas lá na frente? Porque continuamos com um bocado de incertezas, continuamos com um bocado de perguntas sem resposta, acreditando alguns que a resposta venha na vacina, outros já com as suas teorias de conspiração, ou sei lá, tantas coisas que surgem por aí, que acabam atrapalhando até a nossa forma de pensar, ou no que de fato podemos acreditar. É ou não é? Um diz que altera DNA, outro diz que não altera, outro diz que é bom, outro diz que é ruim, um diz que é de Deus, outro diz que veio do inferno. E a gente fica nesse negócio, cara, que rumo que a gente vai? Que rumo que a gente toma? Como é que a gente vai viver esse ano? Bom, esse ano foi um ano, como eu falava, atípico. Ele foi diferente. Ele foi igual aos outros anos, quando a gente fala de conquistas e de perdas, de vidas que chegam e vidas que se vão, de grandes vitórias financeiras, de perdas financeiras, nisso ele foi igual. Mas ele foi um ano que vai ficar assim marcado na história, na nossa história. Não só pela pandemia, espero eu, e essa é a minha intenção hoje, de que nós não venhamos a perder 2020, que 2020 ele possa nos ensinar muitas coisas, e esse é o meu objetivo hoje com você. Tudo isso que eu falei, na verdade, foi só uma introdução, para dizer que foi um ano maluco, foi um ano doido, que a gente
tem que escolher em quem vai acreditar e fecha o olho e vai. E que seja o que Deus quiser. Sei muitas respostas. Talvez um dia nós saberemos, né? Talvez um dia, olhando para trás, daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, a gente vai olhar para trás e vamos ter respostas. Mas hoje ainda são vários pontos de interrogação. Mas então, como eu faço? O que define se esse ano de 2020 vai ser um ano perdido ou não? O que define é você. O que define se esse ano de 2020 vai ser um ano que se perdeu ou não, só você pode fazer isso. Mas Anderson, isso é óbvio. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais específico. O que define se 2020 foi um ano perdido ou não, é a postura que você tem frente a um bocado de coisa. E com isso eu quero ler contigo um texto lá de Provérbios. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27, o verso 7, ele diz assim, olha que verso interessante. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou ler de novo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Este é um texto interessante de Provérbios que Salomão escreve porque ele diz o seguinte: quando você está com a sua alma farta, quando você está saciado, você não dá bola para um bocado de coisa que seja boa, porque você está saciado. Agora, quando você não tem nada, o que você tem, o pouco que você tem, você dá valor. É como quando você está acostumado a almoçar ou jantar fora em restaurantes legais. Uma vez mais que você vai jantar fora, é apenas uma vez mais que você vai jantar fora. Agora, quando você nunca janta fora e te convidam para jantar, tu nem dorme de noite. Tipo, cara. Quando você está acostumado a ir para a praia, ir mais uma vez à praia, é mais uma vez à praia. Quando você nunca foi à praia e te convidam a ir à praia, você surta. Eu estava assistindo há um tempo atrás, uma reportagem sobre uma ONG que leva bolas de futebol. O trabalho deles é levar bolas de futebol a aldeias, a tribos na África, onde as crianças jogam com meia, que eles vão fazendo as meias e faz a meia e jogam. Então eles levam, a missão deles é levar bola de futebol. E eles levam e deixam essa bola de futebol na aldeia e é a alegria daquele povo. Eu não sei quantas bolas de futebol eu já tive na minha vida. E para eles, quando chega uma bola de futebol, é uma festa, celebrando o pouco que eles têm. Até 2019 nós vínhamos vivendo a nossa vida. Até 2019 nós vínhamos fazendo projetos, vivendo de uma forma como nós sempre vivemos. De repente chega 2020 e ele nos para. E ele nos para à força. E ele nos coloca em casa no fórceps. E nós parados em casa, cheio de dúvidas, cheio de palavras que a gente não sabia para onde ir, pessoas que nós acreditávamos que poderiam resolver, não resolvem, a ciência que nós achávamos que estava avançada, de repente nós nos demos conta de que os governos, entramos em uma crise política, e não foi só no Brasil que nós entramos em uma crise política, nós vimos isso espalhado por todo lugar, e a politização de tudo que nós estamos vivendo hoje, ela não é um privilégio brasileiro, ela tem acontecido em vários outros lugares, onde, ao invés de se olhar a vida, começou-se a ver ou é direita, ou é de esquerda, ou é progressista, ou é conservador, ou o que é o que, e começamos a ir para um caminho desnecessário no mundo inteiro. Mas o que eu quero meditar com você hoje, dentro do conceito de que vamos fazer com que seja válido 2020,
é que nessa parada forçada, nós começamos a dar valor a algumas coisas que nós tínhamos perdido. Por exemplo, quem é pai de crianças no ensino fundamental, aprendeu a dar um valor danado para as professoras, é ou não é? Nunca amaram tanto as professoras na vida. Pensando assim, como é que elas suportam? Eu só tenho um, ou eu só tenho dois, e eu já pensei, e são meus filhos, já pensei em enforcar. Imagina ela que tem 15, 20. Não é? Coisas que nós achávamos que era obrigação, nós largava na escola e que se vira, ela está lá, é obrigação dela, é papel dela, ela se vira e faz. De repente nós vimos que existe um papel sobre a vida dela que transcende esse negócio, que ele é muito mais importante do que isso. Nós começamos a nos dar conta de coisas simples, de que nós não imaginávamos o quão eu e você necessitávamos de um abraço. Você não tem ideia da saudade que eu tenho do embolamento. De estar embolado, cara. Você não tem ideia disso. Qual é teu sonho para 2021? Aglomerar. Quero aglomerar. Quero poder tirar essa máscara, abraçar todo mundo. Quero poder ter a liberdade de respirar sem esse troço na cara. Que a gente fazia antes de boa. E de repente enfiaram um troço. Tuf. E a gente está aí. E nós começamos a notar que existem um bocado de coisa, cara, que são importantes. E que sempre foram importantes para a gente. Só que a gente ia vivendo. A gente ia vivendo. Desde que iniciou a pandemia, eu não consegui dar um abraço de verdade nos meus pais. São 10 meses. Eu já abracei eles assim, mas tu abraça meio, sabe? Não é aquilo de abraçar, de que tu não sabe mais quem é quem, sabe? Quando tu abraça assim que... É isso, cara. Sabe aquela coisa de chorar junto? De nós aqui na igreja, de coisas simples, de chamar para frente, de impor a mão, de abraçar e de chorar junto. Cara, que saudade disso. Só que isso eram coisas que nós tínhamos e achava que... está aí. É mais uma coisa que a gente tem. É mais uma coisa que nós vivemos, nós fazemos, é mais uma coisa. O que 2020 trouxe de bom, com toda essa pandemia, independente se você teve o melhor ano da sua vida ou o pior ano da sua vida, o que esse 2020 trouxe de bom, foi nos reposicionar em um bocado de coisa que nós havíamos esquecido. 2020 nos reposicionou como família, começou a dar valor para a família, começou a expor as mazelas da nossa casa, porque de repente o marido que nem em casa ficava, de repente tem que ficar em casa e ele se dá conta de que ele não suporta ficar em casa. E aí sim, nós tivemos um bocado de divórcios nesse período, infelizmente. Mas aqueles que acordaram e disseram assim, não cara, é minha família, eu não vou viver assim, nós tivemos em 2020 pessoas se encontrando, pessoas se ajustando, famílias se aprofundando. Pais que eram distantes dos seus filhos, de repente tiveram que parar e olhar e conversar. E aqueles que se deram conta disso, em meio a esse processo todo, começaram a ver um crescer dentro de casa, de uma valorização do que de fato importa. Nós vimos isso, como eu falava, na igreja, que de repente a igreja ela se tornou o lugar onde eu vou. O domingo é o culto que eu participo. E as pessoas iam na igreja, como iam em tantos outros lugares. A igreja é mais um evento que eu participo, um evento social que eu participo na minha vida, e eu vou na igreja.
Então eu escolho a igreja que mais se adequa à minha realidade, aos meus gostos. Eu curto de repente como é que é o louvor, como é que são as coisas. E aí a gente foi escolhendo assim e estava vivendo assim, e de repente parou tudo. E eu me dei conta de que, cara, igreja ele transcende isso. A igreja ela continua viva, e eu falava isso ao longo de toda essa pandemia, independente de nós estarmos aqui no domingo ou não, independente de nós termos condições de levar a palavra para você ou não, a igreja ela é maior do que isso. A igreja ela é vida comunitária. Você não tem noção da quantidade de pessoas que nós atendemos ao longo dessa pandemia, membros aqui da CTF, que dizem assim, cara, eu preciso de gente, eu preciso estar conectado com pessoas, eu não aguento mais ficar isolado, eu preciso viver igreja. Eu preciso estar conectado com pessoas. Eu preciso derramar o meu coração sobre alguém, e preciso que alguém derrame o seu coração sobre mim, eu preciso viver esse negócio. Pois bem, essa pandemia, ela expôs tudo isso. Ela jogou-nos desnudos diante de uma realidade que nós podemos escolher ver e encará-la, ou torcer para que passe logo, para que a gente volte a fazer a mesma coisa que a gente fazia. O que define se 2020 foi um ano perdido ou não, independente se os seus filhos não aprenderam nada na escola, independente se talvez foi, de novo eu repito, o seu melhor ano financeiramente ou o seu pior ano financeiramente. O que define se 2020 foi um ano perdido é se você aprendeu com as coisas que enfrentou. O que vai definir se 2020 vai ser um ano de total mudança na tua história, aonde você olha para trás e diz, lembra 2020? Foi um ano de alavanca, foi um ano onde foi como um trampolim que eu fui projetado. Não me refiro só aos seus negócios, não me refiro só à sua empresa, não me refiro só à sua casa, não só à sua família, eu me refiro a todas as áreas da sua vida, seja os seus filhos, o relacionamento com a sua esposa e o seu relacionamento com Deus. O que vai fazer de 2020 um ano ser válido é você, quando tudo isso passar, e isso vai passar, você voltar à mesma sonolência que você estava vivendo antes de tudo isso começar. O que vai fazer com que 2020 seja um ano válido é você olhar para trás e dizer, cara, aqui está mal, ali está mal, ali está mal, isso aqui eu vinha conduzindo, eu não estava me dando conta, eu não estava valorizando coisas tão simples que tinham ao meu redor, eu não estava valorizando, eu estava vivendo como, é mais uma coisa, e não poder valorizar, como eu falava, aquilo que de fato é importante, o sentar na mesa, olhar no olho dos nossos filhos, da nossa esposa, de conversar, de passear, de brincar, de estar juntos. Coisas que nós temos e que não valorizamos. Coisas tão simples como a oportunidade que nós temos de ler esse livro, que ouvindo um missionário compartilhar de que ele conseguiu levar em uma igreja subterrânea na China, não a Bíblia, mas parte da Bíblia, para aquelas pessoas. E lá chegando, eles rasgavam a Bíblia, e eles distribuíam as folhas da Bíblia, para que chegassem em mais lugares, para que pessoas pudessem ter uma página da Bíblia, para ler. Eu, na minha casa, eu devo de ter umas 20 Bíblias. A alma farta, mas o faminto, até o amargo, é doce.
Essas pequenas coisas que a pandemia nos trouxe, nos colocou diante, nós precisamos aprender com elas. Não despreze. Não fica assim, tipo, comece a valorizar essas coisas. Comece a se alegrar com esse tipo de coisa. Comece a dar graças a Deus pelos centímetros que você avançou. Dê graças a Deus. Comece a dar glórias por vitórias menores que sejam, mas comece a dar graças a Deus. E seja grato. E tenha um coração agradecido. E comece a valorizar dizendo, sim, Senhor, isso é importante. Isto é importante. E eu encerro com uma história que eu já contei para vocês aqui, do John Arnott, que conduziu um avivamento, estava de aniversário sexta-feira, conduziu um avivamento por 25 anos, por 12 anos, com cultos ininterruptos, todos os dias tinha culto e todos os dias tinham pessoas que apareciam para receber de Deus. Perguntado para ele, como ele conseguiu fazer com que Deus continuasse aparecendo dia após dia, ininterruptamente por 12 anos. Na história dos avivamentos nós vemos 2 anos, 1 ano. Como ele conseguiu, e essa foi a pergunta, como ele conseguiu fazer com que Deus continuasse se movendo por 12 anos, sem parar? E a resposta dele foi assim: é que nós não tiramos por comum todas as vezes que Deus aparece. Nós não tiramos por comum todas as vezes que Deus faz algo. Todas as vezes que Deus move, nós dizemos, cara, Deus moveu. Cada dia que tinha culto e Deus vinha e aparecia, não é mais um culto que Deus veio e apareceu. Deus, o Todo-Poderoso, veio sobre nós e nós tivemos um encontro com Deus. E amanhã, uau, o Deus Todo-Poderoso veio sobre nós. A alma farta despreza, a faminta até o amargo é doce. Se nós aprendermos, se nós entendermos isso, se nós soubermos valorizar essas coisas que nós estamos tendo a oportunidade hoje de olhar, que são importantes para você, que são importantes na sua casa, na sua família, nos seus negócios e na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. 2020 não será um ano perdido. Você pode ter ganho muito dinheiro nesse ano de 2020 e ainda assim ser um ano perdido. Porque 2020, cara, assim como 2019, 2018, 2017, pessoas ganharam dinheiro, perderam dinheiro. 2021 você pode ganhar dinheiro e pode perder dinheiro, faz parte da vida. 2020 pode ser um ano diferente para a sua vida. 2021, vai ser um ano diferente se você encarar 2020 de uma forma diferente. Se você olhar para todas essas mazelas da sua vida que foram expostas, as dificuldades que você se deparou ao longo de 2020 e dizer, papai, eu preciso. Eu não vou tirar isso para comum. Eu não vou tirar para comum. Eu não vou tirar para normal. O pouco que tem, eu quero avançar. E nós encontraremos daquele amargo, aquele momento amargo, nós veremos se transformar em algo doce. Amém? Vamos ficar de pé?
Aleluia. Eu quero orar contigo, acreditando que 2021 pode ser melhor, não porque vão descobrir a vacina ou o remédio, não. Eu acredito que 2021 pode ser melhor porque nós podemos ser melhor. 2021 pode ser melhor porque nós podemos nos posicionar de forma diferente. Aprender com o que essa pandemia nos trouxe. Aprender com o que esse ano, que foi um ano totalmente diferente dos demais, nos trouxe. Podemos aprender com ele. E fazer não só 2021, mas os próximos 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. Totalmente diferentes. Que 2020 seja um trampolim, que seja o ano de alavanca, que seja o ano de alavanca. De novo eu digo, independente se você teve muitas vitórias ou muitas derrotas, independente se 2020 foi um ano bom financeiramente ou emocionalmente ou sei lá o que, ou muito ruim, e você perdeu pessoas que você amava, independente de qualquer coisa, faça de 2020 um trampolim, faça de 2020 uma alavanca para todos os anos que se seguem. Feche teus olhos. Aleluia. Se coloque diante do Senhor. Eu quero orar contigo e por esse tempo, para que Deus te dê graça, que Deus lhe dê discernimento. E também quero orar abençoando esse ano de 2021. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja encurtando ao máximo este período, que é o que nós desejamos desde março, não é? Que o Senhor encurte ao máximo esse período, para que possamos voltar a determinadas práticas que perdemos. Aleluias. Aleluia. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, és o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite. Senhor, nós vínhamos vivendo uma vida acostumados com um bocado de coisa que acontecia ao nosso redor e tirarmos isso para comum, tirarmos isso para normal. É assim que é a vida, sem nos darmos conta que muitas das coisas que estavam acontecendo conosco, um simples abraço, era uma bênção incrível que nós tínhamos.
e que talvez não valorizávamos. Papai, eu oro nessa noite que, como igreja, não só nós que aqui estamos, mas todos que nos acompanham pela internet, que 2020 nos traga uma lição de voltarmos à essência, que venhamos aprender com toda essa pandemia mundial, de voltarmos à essência, de valorizarmos de fato o que é importante. Papai, perdoa-nos por nos distanciarmos dessa realidade. Perdoa-nos, Senhor, que com o passar do tempo nós fomos nos distanciando desse lugar tão precioso em Ti, com a nossa casa, com a nossa família. Perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos a verdade, a essência daquilo que um dia Tu nos chamaste para viver. Seja, Senhor, para com aquelas pessoas a quais nós amamos. Seja, Senhor, a nossa família, a nossa esposa, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Seja, Senhor, esses valores que nós temos. Seja, Senhor, na nossa relação contigo. Papai, que 2020 seja a alavanca, Senhor, de tempos melhores que estão por vir. Que seja, Senhor, um momento que nos faz acordar, para não desprezarmos coisas tão importantes, valorizarmos o que de fato importa. Que cada um de nós, Senhor, possa construir esse caminho contigo, essa jornada contigo, Senhor, um caminhar passo a passo, de mãos dadas com o Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de mãos dadas com o Teu Espírito, nessa jornada em direção ao Teu trono, para, Senhor, estarmos sentados no Teu colo, olhando nos Teus olhos e sendo amados e cuidados por Ti. Papai, nós abençoamos 2021. Nós abençoamos, Senhor, 2021. Sim, Senhor, que 2021 seja um ano diferente. Que 2021 possamos colher resultados de plantações que estamos fazendo ainda neste 2020. Que em 2021 estejamos orientados, que estejamos centralizados aonde precisamos estar. Senhor, nós abençoamos a casa dos Teus filhos, nós abençoamos a família dos Teus filhos, nós abençoamos o coração dos pais em relação ao coração dos filhos, o coração dos filhos em relação ao coração dos pais. Nós abençoamos, Senhor, a relação do casal, marido e mulher. Nós abençoamos, Senhor, a relação dos Teus filhos para contigo. Senhor, vem e restaura. Tua palavra diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Tu enviaria o profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos. Senhor, aqui tem muitos dos Teus filhos, que o coração deles, Senhor, se converta a Ti. Restaura esta relação de paternidade, Senhor, da Tua igreja para contigo. Que sejamos uma igreja que conheça o Teu coração, que sejamos uma igreja que caminha próximo de Ti. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos nesse tempo, abençoa-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor por mais uns instantes. Vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, és o meu respirar, então te dou
a ti.